Olá, meus irmãos, na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21. Vou ler o verso 2 e 3 apenas para aquilo que é pertinente, a qual o Senhor quer nos dizer hoje. Vamos lá para a nossa breve conversa? Diz assim: Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhes: assim diz o Senhor: sou seu inimigo, ó Israel, estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Glória a Deus. Irmãos, Ezequiel, como Jeremias e Isaías, profetizou o cativeiro babilônico pelos pecados de idolatria de Israel. Eles viviam um período bastante idólatra, um período bastante conturbado, ao qual eles ofereciam até mesmo seus filhos em sacrifício a Moloque, em troca de bênçãos, em troca de melhores condições daquelas que eles criam que Deus poderia as dar. E nesse capítulo 21 é um capítulo que fala sobre a espada do julgamento do Senhor. É a espada da matança. A espada se refere ao julgamento e a espada também ela se refere justamente à palavra de Deus. Em Apocalipse 19, versículo 5, o João, fazendo alusão ao cordeiro que foi morto, ao Senhor Jesus, ele fala Apocalipse 19, versículo 15, fala: uma espada afiada sai da sua boca para ferir as nações. E ele continua falando que os santos seriam prensados no tanque da uva pela ira de Deus. Bom, e nós precisamos entender, porque de tempos em tempos o Senhor ele executa sim julgamento, mas o julgamento, o propósito divino do julgamento sempre é salvação. Irmãos, Deus sempre trabalha com a salvação e nós precisamos entender. E eu quero trazer isso logicamente para a nossa vida. Vamos lá? Começa falando assim: filho do homem, volte o seu rosto para Jerusalém. Quem é filho do homem, irmãos? É o homem, está falando do homem mortal, está falando de Ezequiel. O profeta, está falando do profeta. Amós 3, versículo 7, fala que o Senhor nunca executa um juízo sem antes avisar os seus profetas primeiro. O Senhor nunca vem condenando uma pessoa ou fazendo com que ela passe por um processo muito difícil sem antes avisar os seus profetas primeiro. E ele dá toda a instrução de como fazer. Olha como ele fala: volte o seu rosto para Jerusalém. O que ele está falando para o profeta? Volte o seu rosto para a vontade de Deus. Jerusalém representa a vontade de Deus. Voltar sempre fala de um arrependimento, sempre fala de uma questão da onde nós nem deveríamos tirar os olhos. A mulher de Ló, quando Deus emite o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, o anjo dá uma ordem, fala: não olhe para trás. Em Lucas, o Senhor Jesus fala que a estátua de sal da mulher de Ló fala até hoje ao nosso coração de como nós não devemos nos apegar às coisas para trás. E o ídolo significa justamente isso. Eu sei que quando eu prego sobre ídolos, irmãos, normalmente há algumas tendências naturais de nós, seres humanos. Eu falo de mim mesmo, porque eu tive dificuldade demais de identificar os meus ídolos. O que é o ídolo? O ídolo é algo que nós colocamos no lugar de Deus. É algo que em nosso coração é mais adorado que Deus. Pode ser nós mesmos, pode ser um cônjuge que se foi embora, pode ser a própria promessa, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um trabalho, pode ser até mesmo a própria igreja, irmãos. Pode ser mesmo até o próprio ministério. Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Assumiu o altar, o trono do lugar de Deus, é um ídolo. E qual que era o propósito da matança, irmãos? Logicamente nós vivemos no tempo da aliança, o tempo favorável do Senhor. E glória a Deus por isso, glória a Deus que Jesus Cristo veio como sacrifício perfeito. Por quê? Porque é bem simples. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que em Cristo nós somos novas criaturas. O que é velho já ficou para trás. E a intenção de Deus é matar as coisas antigas. Tem muitas pessoas aqui, eu creio que eu estou pregando para muitas pessoas aqui que estão presos num antigo ciclo, porque ainda não conseguiram
libertar de coisas que nós mesmos podemos nos libertar. O ídolo, quem deve jogar fora é nós. Olha, nós jogamos o ídolo fora e Deus vem com a restauração. Perceba que esse é o capítulo 21 de Ezequiel. No capítulo 37 está todo mundo morto. O Deus coloca o profeta diante a um vale de ossos secos. Nesse vale estava muito sequíssimo, ou seja, estava todo mundo morto. Quer dizer, a espada cumpriu o propósito que ela tinha, que era que de exterminar, de matar a carne. Olha o que ele vai falando. Diga, assim diz o Senhor, sou eu inimigo, ó Israel. E coisa terrível, irmãos, é quando Deus nos coloca diante de nós, quando Ele se opõe a nós. Em Hebreus 10:31 fala, coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Precisamos compreender isso. Por quê? Porque essa mensagem claramente vinha para cumprir um julgamento de uma ordem que já deveria ter sido obedecida há muito tempo e não foi. E é por isso que eu falo que eu prego para pessoas aqui que já deveriam estar vivendo um novo ciclo, já deveriam estar vivendo novo, mas o Senhor, Ele não coloca vinho novo em odre velho. Não tem como o Senhor sabe, derramar o melhor dele se nós estamos apegados ao velho. Porque o velho, meus irmãos, o ídolo, aquilo que nos levou justamente ao deserto, que nos levou ao cativeiro babilônico, tem que ficar para trás. Para quê? Para que nós não venhamos a voltar para lá. E tem muitas pessoas que têm resistência de soltar. Tem muitas pessoas que têm resistência, e eu creio que Deus já tem falado com muitas pessoas aqui a respeito disso. Pode ser um relacionamento, pode ser, sabe, pode ser um apego a algo que você crê, que você sabe e pensa que é o caminho certo. Pode ser um caminho que você mesmo traçou para você. Pode ser simplesmente um lugar, algo que você já deveria ter deixado de frequentar. Pode ser até mesmo a sua família. Irmãos, eu quero ser bem simples. Por exemplo, Deus, toda escolha que nós fazemos em Deus tem uma renúncia. Muitas pessoas gostam da questão do casamento, unir-se-á o seu esposo à sua esposa, mas esquecem da renúncia, deixará para trás o seu pai e a sua mãe. Muitas pessoas querem se unir, querem viver um casamento, querem viver o novo de Deus, mas querem levar toda a bagagem. Olha, eu gosto de Gênesis, capítulo 31, no versículo 34, conta a história da saída de Jacó da casa de Labão. Ele se casou com as suas duas filhas, Raquel e Lia. E no versículo 34 fala que Raquel escondeu um ídolo. Aquele ídolo tinha uma representação. O que? Alguns historiadores afirmam que era como se ela desse direito a Raquel a participar da herança de Labão. E como ela seguiu o seu marido, ela já não... O pai e a mãe se torna parentela, irmãos. O esposo para a esposa passa a ser a parte mais importante. E então a Raquel, perante a Deus, ela assume um compromisso com Deus vivo, ela cria. Tanto que era da casa, assim, eles já eram da família, só que era uma família idólatra. Ela pega os ídolos do pai e se senta em cima, alegando que estava menstruado, e o pai não encontra os ídolos. A grande verdade é que depois passam por grandes problemas por causa de ídolos escondidos. Até o capítulo 35, antes de retornar a Betel, Jacó se apresenta e fala, é necessário purificar, lavar todas as roupas e deixar todos os deuses estrangeiros, ou seja, todos os ídolos. Mas ali naquela situação já tinha acontecido o estupro de Diná, já tinha acontecido várias situações que eram desagradáveis mesmo, sabe? Porque o Senhor Deus, ele deixa, sabe, acontecer algumas coisas. Essa é a espada, essa é a palavra de Deus, sabe? Ele usa os inimigos justamente para trazer aquilo que é o julgamento. E olha, percebe, eles falam, eu estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto justos como perversos. E Deus não faz, meus irmãos, favoritismo. Nós vemos isso em Romanos 6:11. Paulo fala que Deus não age com favoritismo. Atos 10:34 fala que Deus não age com favoritismo. Todos vão passar, justos e perversos. Justos e perversos. Bom, e qual que é a finalidade, irmãos? Justamente promover, sabe? Promover o quê? O arrependimento. Promover o arrependimento. Olha, quero ler com vocês um texto justamente que está em 1 Coríntios capítulo 3. Fala assim, ó. Por quê?
irmãos, deixa eu explicar algo. Ezequiel 37, quando fala do Vale dos Ossos Secos, está falando de um período de restauração. É um período de restauração. E o próprio Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, fala que ele veio para arrancar, para derribar, que ele veio para construir, para edificar também, mas primeiro arrancar e derrubar. Então o Senhor vai deixar para trás tudo aquilo que ele não precisa para construir, tudo aquilo que ele precisa. E os ídolos são os primeiros a ser deixados. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, fala justamente isso. Fala assim: aqueles que constroem sob esse alicerce pode usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada um construiu, realizou, e o fogo mostrará a obra, se a obra tem algum valor. No cativeiro babilônico, irmão, quando eles subiram a Samaria, o que aconteceu? Eles derrubaram os muros de Samaria. Samaria ficava construído no alto monte, era uma cidade construída no alto do monte. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todo edifício que foi construído com altivez, ou seja, em lugares altos. E quando a Samaria foi atacada justamente pelo exército assírio, o que aconteceu? A primeira coisa que eles faziam era derrubar os muros, e no ato de derrubar os muros, as pedras rolaram. Junto com as pedras começou um monte a qual a Samaria estava fundado ser desmanchado, cair também, e ali expôs a vergonha, ou seja, apareceu os ídolos que estavam escondidos de Samaria. Eles enterravam os ídolos junto com seus tesouros. Muitas pessoas têm coisas escondidas, têm tesouros escondidos, tesouros junto com ídolos. São tesouros, mas que também são ídolos. Então pode ser coisas boas como coisas ruins. E por isso o Senhor fala justos e perversos. Por quê? Nem porque sempre é uma coisa boa o Senhor quer que nós guardemos, irmão. Nem sempre que é uma coisa boa que nós guardemos. Então eu creio que eu estou pregando para alguma pessoa aqui que já deveria estar vivendo o novo de Deus, que já deveria estar vivendo um novo ciclo, mas não se apegou porque acha que é bom para ela. Mas nem tudo que é bom para nós faz parte da vontade de Deus. E eu posso provar isso, irmãos. Olha só para vocês verem. Em Atos 16, versículo 6, fala assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha, irmãos, ele foi impedido de pregar. Agora, pregar não é bom? Não foi isso de pregar o evangelho em toda criatura? Bom, não fazia parte da vontade de Deus naquele momento. E Paulo ainda insiste, olha, fala aqui no versículo 7, fala assim, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, ou seja, no mesmo lugar, mas o Espírito de Jesus os impediu. Irmão, o Espírito Santo tentou impedir primeiro, aí depois veio Jesus, o homem da faca afiada. Veio o próprio Espírito de Jesus, veio o próprio Senhor falar com eles, que não era para ele, não era momento ali, não era aquilo que o Senhor, não era a vontade do Senhor. Então, eu creio que tem pessoas aqui, irmãos, que poderiam já estar vivendo o novo de Deus, mas não conseguiram, e vai ser necessário que o Senhor tire a espada da bainha. Coisa terrível é cair na mão do Senhor. Bom, ele começou falando: profetize contra o povo, diz, sou eu o Senhor, e estou prestes, ou seja, estou prestes, ainda não tirou. Não deixe que o Senhor tire, meu irmão, não deixe que o Senhor tire, minha irmã. Abandone tudo mesmo, sabe? Resolva entregar verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. Lembrando que os planos do Senhor sempre são melhores que os nossos. Que se, por um acaso, o juízo divino vier, meu irmão, junto com ele é inevitável que venha vergonha e humilhação, para que nós aprendamos. Não tem como, todo juízo divino ele vem para trazer vergonha e humilhação. No texto de Paulo, no versículo 14, ele fala, se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa, que é com os fundamentos. Se tiver só riqueza, irmão, não tem problema nenhum, receberá uma recompensa. E é justamente para isso, porque o juiz divino vem para revelar aquilo que serve e aquilo que não serve a Deus. Mas se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo, ou seja, para salvação, mas terá grande prejuízo. Então é necessário que nós compreendamos isso e entregamos urgentemente o nosso caminho para o Senhor.
deixando para trás tudo aquilo que é para deixar, irmão, sabe? A mensagem, eu sei que ela tem batido numa mesma tecla durante um tempo, e lembrando que a espada de Deus, como diz em Hebreus 4:12, ela é uma espada de dois gumes que discerne, serve para fazer separação da alma e do espírito. E uma espada de dois gumes é uma espada que, para onde ela aponta, ela corta, inclusive para o rumo do profeta que fala para vocês. Mas o profeta aqui, como Deus já mandou, já está se voltando para Jerusalém, irmãos, para a promessa. É lá que nós devemos estar com os olhos, abandonando tudo para trás. Para a brisa, ele é maior que o retrovisor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando ao prêmio da soberana vocação. O que está lá atrás, seja um trauma, seja uma ferida, seja uma pessoa, seja alguém muito importante, sabe? Seja alguém que fez parte da sua vida e já não deve fazer mais, seja o próprio ego que insiste em fazer da própria forma, seja um lugar, seja alguém da família, seja até mesmo um objeto, irmão, deixa para trás. Sabe por quê? Porque no Salmos 37, versículo 5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor. O nosso caminho é dele. É a ele que nós recorremos quando tudo está ruim. Então, sabe, lembrou de Deus quando sentiu fome no deserto. Não vai esquecer de Deus quando der tudo certo. E fala justamente assim: e você viverá, e fala assim, confie nele e ele o ajudará. Em outras versões fala: e mais ele o fará. Ele se responsabiliza. Está prestes a tirar a espada da bainha, mas ainda não tirou. Mas se ele tirar, a palavra fala logo na frente que ele não guarda mais. Que Deus abençoe, que possa ficar como despertamento a todos nós, inclusive a mim, e que nós possamos voltar para Jerusalém, os nossos olhos fitos na promessa, porque é lá que deve estar. Que Deus abençoe a vocês, a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.